Oi gente, eu me chamo Ana Carolina e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a linguagem atual. Na linguagem atual, nós temos vários tipos de linguagem, como a diferença das escritas, os idiomas, as gírias e dentre outras coisas. Então vamos começar. Vou falar um pouco sobre os continentes, né, e a linguagem deles. Exemplo, nós temos 5 continentes: América, a Europa, a África, a Ásia e a Oceania. E lá tem vários tipos de países que falam linguagens diferentes. Exemplo, no Brasil, o país Brasil, que fica na América do Sul, lá a gente fala português. Mas também não é só lá que a gente fala português. A gente também fala português na Europa, lá em Portugal. Os dois falam português, mas a única diferença é que as palavras, né? Tipo, a palavra não. O sotaque, né? O jeito que a gente fala é diferente. Exemplo, lá em Portugal, a geladeira é chamada de frigorífico. E aqui no Brasil é geladeira. Exemplo também, lá em Portugal a gente fala rapariga. E aqui no Brasil a gente fala mulher. Então, eles têm o mesmo significado, só que de sentido diferente, né? De jeito de falar diferente. Também temos o inglês, né? Que é muito comum a gente falar em vários países, exemplo. Mas onde ele é mais fixo é nos Estados Unidos e no Canadá. Mas quando a gente viaja para outros países, é a língua mais formalmente que a gente fala, que as outras pessoas também conseguem entender, é o inglês. E lá na Europa, nós temos a Espanha, que fala espanhol. E na América Central, tipo o México, e na América do Sul, a Argentina, o Chile, também falam espanhol. E então, é isso, gente. Na África também temos a Angola e tal. Na Ásia temos o Japão e a Coreia, que também, tipo, a escrita é igual, mas o sentido de falar é diferente, e etc. Agora, eu vou falar um pouco sobre as gírias. As gírias, nós temos essas daqui. Eu vou falar um pouco delas. Exemplo, se pá, eu colo. Lá em inglês, a gente escreve assim. E em japonês, a gente escreve assim. Mas tem o mesmo sentido. Vou falar um pouco. Se pá, eu colo, significa que se der, eu posso ir. Entendeu? Também temos, deixa eu pensar em outra gíria. Pode pá. Pode pá é uma outra gíria que o significado dela é pode ser. Pode ser. E essas são as gírias que nós temos. Também temos essas gírias aqui, que é lá no Japão, que eu não consigo traduzir. Mas essas são as gírias que normalmente as crianças e os jovens de lá do Japão, eles utilizam. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a escrita. A escrita é meio diferente. Tipo, a escrita dos séculos lá para trás até hoje, elas foram de evoluções. Exemplo, bem antes de Cristo, eu acho, normalmente, provavelmente, na verdade, eles escreviam numa pedra. Como assim numa pedra? Eles acabavam eles formavam uma pedra de argila, né? A massa, normalmente a gente usa para fazer artesanato. E eles acabavam pegando aqueles palitinhos ou galhos, tanto faz. E acabavam escrevendo nas pedras, né? Na argila. E deixando secar. E aí eles mandavam isso para os outros países. Ou deixavam para estudos. E enfim. Também depois foi evoluindo, né? Depois veio as cartas, né? Aí eles mandavam de cartas de um país para outro conforme as cartas. Também aí, né? A gente vai e pula pra tecnologia, que hoje em dia a gente manda agora pelo celular. Tem vários aplicativos que é por mensagens, ligações e dentre outras coisas. Agora a gente já tá mudado.
Mas antes a escrita era assim. Aí nós temos as letras, né? As letras da escrita são essas. Ó, a escrita que a gente usa são essas letras que normalmente nós usamos e vários diversos países usamos esse tipo de letra, que é normal, né? É normalzinho. Agora, se você pular lá pra Ásia, né? Tipo, se você for lá pro Japão, pra Coreia, eles usam esse tipo de letra. E se a gente for lá na Alemanha, né? Alemão, os alemães e os muçulmanos, enfim, eles usam esse tipo de letra. Essa é uma escrita que eu não consigo traduzir também, mas é uma escrita que é, tipo, o jeito, o significado dela é o que a gente sabe, né? A gente sabe, mas a gente escreve lá de diferente forma. E agora vamos para, né, a escrita, a linguagem da deficiência, né? Que tem pessoas que nascem com deficiência. Tipo, tem pessoas que nascem mudas, surdas, a deficiência visual, tem vários outros tipos de deficiência. Mas vou falar um pouco delas, né? Normalmente, quando as pessoas elas são surdas e mudas, elas usam a linguagem das libras, que são essas que a gente faz com a mão, sabe? Igual que tá aqui. Tipo, tem essa, e dentre outras libras, né? Que normalmente a gente usa quando as pessoas são surdas e mudas e não conseguem falar, né? Se comunicar igual a gente consegue, né? Falando ou escutando. Mas hoje em dia, né, já inventaram aquele aparelho que a gente coloca, né, as pessoas surdas usam aqui, que é auditivo, e conseguem escutar, né? Mas, normalmente, nós utilizamos as libras. E também, nós temos a linguagem visual, né? A linguagem, a deficiência visual. Desculpa. A deficiência visual, nós temos que utilizar o braille. O braille são essas aqui, são essas bolinhas que conforme você passa a mão, você consegue identificar o que aquilo está dizendo. Tipo assim, exemplos, temos aqui alguns brailles, né? Exemplo, abelha. A gente vê que eles escrevem com essas bolinhas, né? Esses tipos de bolinhas aqui. E quando você passa a mão, você consegue identificar o que está escrito. Então, isso é bom para as pessoas que têm aquela deficiência visual. Mas também nós temos o piso tátil, que o piso tátil é para informar quando tem, tipo, algum degrau ou quando tem alguma rampa. E normalmente nós utilizamos isso bastante, o braille e o piso tátil, nos bancos, do Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Nós utilizamos bastante desses lugares, porque onde quando as pessoas, a pessoa que tem a deficiência visual, tipo, precisa resolver algo, precisa encaminhar para lá, aí eles usam esse tipo de coisa, ou quando precisa sacar algum dinheiro. Por isso que nas máquinas eletrônicas, a gente tem, quando a gente precisa apertar aquelas letras, temos as bolinhas, que é o braille, que a gente passa a mão e conseguimos identificar se precisa, tipo, a senha, e tanto faz. E esses são alguns tipos de linguagem de todo o nosso mundo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Tchau!